Nunca vou esquecer aquela noite de domingo. Estávamos todos sentados à mesa de jantar de madeira maciça que minha mãe tanto amava antes de morrer. Meu pai, Arnaldo, abriu uma garrafa de vinho caro, daqueles que ele só destampava em ocasiões especiais, e ergueu a taça num brinde. Ao meu filho Lucas, que acaba de ser aprovado na PUC. Todos bateram palmas enquanto eu engolia em seco, sentindo o gosto amargo da invisibilidade. Era a minha vez de falar sobre a faculdade, não era? E você, Cecília, já decidiu o que vai fazer agora que terminou o ensino médio? Perguntou tia Regina, a única que parecia lembrar da minha existência naquela mesa. Antes que pudesse responder, meu pai soltou aquela risada. Sabe aquela risada que é como um tapa? Cecília é esperta demais para perder tempo com faculdade, ele disse, piscando para os amigos em volta da mesa. Homens precisam de educação, mulheres precisam de maridos. Não é mesmo, filha? Sorri e abaixei a cabeça, como sempre fazia. Um sorriso pequeno que escondia um vulcão. Por baixo da mesa, minhas unhas se cravavam nas palmas das mãos com tanta força que deixaram marcas em forma de meia-lua. Claro, pai, respondi, enquanto na minha cabeça eu jurava: um dia você vai engolir cada uma dessas palavras. Os olhares de pena ao redor da mesa eram como facas. Queria gritar que tinha sido aprovada em administração, que sonhava com minha própria empresa, mas para quê? Naquela mesma noite, enquanto ouvia Lucas conversando animadamente ao telefone sobre o apartamento que nosso pai alugaria para ele perto da PUC, abri meu notebook surrado. A tela iluminava meu rosto no quarto escuro, enquanto eu pesquisava como pagar faculdade trabalhando. Foi quando encontrei 3 vagas: recepcionista pela manhã, atendente de telemarketing à tarde e garçonete nos fins de semana. Imprimi os endereços e dormi apenas 2 horas. O despertador tocou às 5h30. Tudo bem, pensei comigo mesma. Quem precisa dormir quando se tem um ponto a provar? 6 meses depois, minha rotina parecia desenhada por um sádico. Acordava às 5, pegava 2 ônibus lotados até o centro de São Paulo, trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico das 8 às 14 horas, corria para a faculdade de administração, uma particular barata na Zona Leste, assistia a aulas até 22h30 e ainda tentava estudar no ônibus de volta. Nos fins de semana, trabalhava como garçonete nos jardins, servindo pessoas que pareciam ter nascido em outro planeta, onde ninguém precisava contar moedas para comprar pão. Nossa, você parece exausta, comentou minha colega Renata, enquanto dividíamos um pão de queijo murchinho na cantina da faculdade. Era nosso jantar. Só um pouco, respondi, escondendo as olheiras com o cabelo. Na verdade, eu estava me desintegrando. Meus olhos ardiam tanto que às vezes via pontos coloridos flutuando. Mas cada centavo que ganhava ia direto para a mensalidade da faculdade. Papai sempre perguntava por que eu insistia nessa bobagem, quando podia simplesmente arrumar um marido decente. E toda vez que ele dizia isso, eu acrescentava mais 1 hora de estudo ao meu dia impossível. Enquanto isso, Lucas vivia sua vida universitária como se estivesse em um filme americano. Instagram cheio de fotos em festas na Vila Madalena, viagens de fim de semana para o litoral norte e aquele Volkswagen Golf 0 km estacionado na porta do apartamento que papai pagava no Alto de Pinheiros. Filho homem precisa se concentrar nos estudos, não pode perder tempo com ônibus, explicava papai aos amigos no churrasco mensal, enquanto eu servia a cerveja deles, usando o uniforme do meu trabalho de garçonete, do qual saía correndo para não perder o último ônibus. O mais irônico, enquanto Lucas reprovava em direito civil, eu desenvolvia, nas madrugadas insones, um plano de negócios para um serviço de consultoria imobiliária voltado para mulheres solo. Tinha percebido, atendendo ligações no consultório, quantas mulheres tinham dificuldade e sofriam preconceito ao tentar alugar imóveis sozinhas. Anotava tudo em um caderno de capa dura vermelha que escondia entre o colchão e o estrado. Ninguém precisava saber. Ainda. Às vezes, dobrada sobre aquele caderno às 3 da manhã, eu sorria imaginando a cara do meu pai quando descobrisse que sua filha, apenas casadoura,
tinha ideias que valiam milhões. Foi numa manhã chuvosa de março que encontrei aquele envelope no escritório do meu pai. Eu nunca entrava ali sem ser chamada. Regra antiga da casa, mas naquele dia precisava urgentemente de um grampeador para um trabalho da faculdade. O envelope estava sobre a mesa. Contrato de fiança, Imobiliária Campos Elíseos. Abri sem pensar muito, e lá estava. Meu pai havia assinado como fiador do apartamento de Lucas, comprometendo-se a pagar 36 meses de aluguel caso meu irmão não pudesse. O mesmo pai que, uma semana antes, havia me dito que não tinha condições de ser meu fiador para uma kitnet em Santana. "O que você está fazendo aqui?" A voz do meu pai me fez pular. Deixei o envelope cair, os papéis se espalharam, seu rosto passou de surpresa para raiva em segundos. "Estava procurando um grampeador", gaguejei, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. "E desde quando você mexe nas minhas coisas?" Abaixei para recolher os papéis, minhas mãos tremiam. "Pai, por que você assinou como fiador do Lucas, mas não quis assinar para mim?" A pergunta escapou antes que pudesse segurá-la. Ele suspirou como se eu fosse uma criança que não entende matemática básica. "Cecília, seu irmão está estudando direito na PUC. Ele precisa de um lugar decente para morar, para receber colegas de classe que serão seus contatos profissionais no futuro." Fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Já você, vamos ser sinceros, essa faculdadezinha que você escolheu, quem vai conhecer lá que vale a pena? Além disso, mulher sozinha em apartamento dá problema. A vizinhança toda comenta." Naquela noite, após chorar silenciosamente no banheiro do terminal Tietê, esperando o último ônibus, tomei 2 decisões que mudariam minha vida. Primeira, jamais pediria qualquer coisa ao meu pai novamente. Segunda, documentaria cada injustiça, cada favorecimento ao Lucas, cada frase machista que meu pai pronunciasse. Comprei um gravador pequeno no camelô da Praça da Sé e um caderno com capa em tom vermelho sangue. Na primeira página, escrevi com letra caprichada: "Evidências." Mal sabia que aquele caderno seria o início de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Destino, coincidência ou simplesmente o horário de almoço lotado? Nunca vou saber o que me fez escolher aquela fila específica no Banco Itaú da Avenida Paulista numa quarta-feira qualquer. Estava com os pés destruídos depois de 8 horas em pé na recepção, tentando depositar o pagamento da faculdade antes que fechassem o caixa. A mulher na minha frente, cabelo preto curto e blazer impecável, falava ao telefone com uma convicção que me fez prestar atenção. "Não, doutor Silva, o juiz não vai aceitar essa proposta. A divisão de bens é clara quando há evidência de manipulação patrimonial." Quando ela desligou, deixou cair uma pasta. Ao me abaixar para ajudá-la, nossos olhos se encontraram. "Obrigada", ela disse, notando meu crachá do trabalho e o boleto da faculdade na minha mão. "A administração, trabalha e estuda?" Assenti, exausta demais para elaborar. "Mariana Santos, advogada especializada em direito familiar", disse, estendendo um cartão elegante. "Se precisar de orientação jurídica algum dia, me liga. Adoro ver mulheres que fazem acontecer." Guardei o cartão como quem guarda uma joia, sem imaginar como aquele pedaço de papel mudaria minha vida. 2 semanas depois, após outro sermão do meu pai sobre como eu estava desperdiçando minha juventude com essa bobagem de faculdade, liguei para Mariana. Nos encontramos num café simples perto do Fórum João Mendes. Eu, nervosa, com as mãos suadas apertando meu caderno vermelho. Ela, serena, pedindo um expresso duplo como quem tem todos os segredos do universo na ponta da língua. "Então, Cecília, o que seu pai fez desta vez?" perguntou, como se já soubesse tudo sobre famílias como a minha. Durante 2 horas, despejei 15 anos de frases humilhantes, tratamento desigual e sonhos sufocados. Mostrei meu caderno de evidências, as gravações, tudo. Quando terminei, Mariana me olhou com um brilho nos olhos que reconheci imediatamente. "Já ouviu falar sobre contratos familiares preventivos? Existe uma forma de se proteger legalmente, mas exige paciência e documentação.
Ela tocou meu caderno vermelho. O que você tem aqui é ouro. Vou te ensinar como transformar cada não do seu pai em uma cláusula contratual que um dia ele vai implorar para assinar. Saí daquele café com uma esperança tão afiada que poderia cortar vidro. Sempre pensei que conhecia meu pai. Aquele homem que presidia a mesa no domingo, que fazia questão de nos levar à missa na paróquia Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Europa, que distribuía sermões sobre valores familiares sempre que o noticiário mostrava algum escândalo. Aquele mesmo homem que, quando Lucas tinha 15 anos, sentou-nos na sala e fez um discurso de quase 1 hora sobre o respeito às mulheres e a responsabilidade masculina. Por isso, quando encontrei aqueles extratos bancários por acidente, tive uma sensação estranha que me fez investigar mais a fundo. Papai havia deixado a pasta de couro marrom sobre a mesa da cozinha. Coisa rara, já que ele era quase paranoico com documentos. Precisei conferir o extrato do meu salário miserável, que mal cobria a mensalidade da faculdade, e pensei que talvez pudesse usar a calculadora dele. Abri despreocupadamente e lá estava. Uma transferência de R$ 15.000 para uma clínica chamada Centro Médico Feminino, no Itaim Bibi, com a referência Paciente Ana LR. Na linha abaixo, um pagamento de R$ 2.000 para um tal Dr. Maurício, acompanhamento psicológico. Intrigada, fiz uma rápida pesquisa no Google. O tal Centro Médico Feminino não tinha site oficial, apenas menções em fóruns anônimos de mulheres que falavam sobre resolver situações difíceis com discrição. Meu coração disparou quando reconheci o nome completo nos documentos seguintes: Ana Luísa Ribeiro, a namoradinha que Lucas havia apresentado em casa apenas 2 vezes antes de subitamente terminarem. Encontrei também uma cópia de um termo de consentimento, cuidadosamente escondido entre os extratos, onde as palavras interrupção de gravidez apareciam discretamente no rodapé, junto com a assinatura trêmula dela. Naquela noite, deitada na minha cama estreita, encarando o teto descascado do meu quarto, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas raiva ou decepção. Era uma compreensão cristalina da hipocrisia que sustentava toda a estrutura da minha família. Meu pai, o mesmo que fazia discursos inflamados contra o aborto nos almoços de domingo, havia secretamente financiado um. Fotografei todos os documentos, minhas mãos tremendo tanto que precisei tentar várias vezes. Enquanto o som da risada de Lucas vinha do andar de baixo, adicionei as fotos em uma pasta digital que chamei de Evidências e enviei uma cópia para Mariana. A mensagem que anexei era curta. Encontrei a primeira rachadura na armadura. O que fazemos agora? Você tem certeza que quer fazer isso, Cecília? É o apartamento da sua tia-avó, não algum desconhecido. A voz de Carmen, gerente do Itaú, onde eu havia conseguido estágio, soava genuinamente preocupada. Estávamos revisando minha primeira proposta de financiamento imobiliário. Não para mim, claro, mas para Dona Elisa, uma senhora de 67 anos que queria comprar seu primeiro imóvel depois de uma vida inteira alugando. Sua aposentadoria mal cobria as despesas, e todos os bancos haviam negado o financiamento por causa da idade. Todos, menos eu. Tenho, Carmen. Desenvolvi um modelo de análise de risco específico para mulheres solo. Mostrei minha planilha, resultado de 6 meses de estudo nas madrugadas. A taxa de inadimplência de mulheres acima de 60 anos é menor que a média nacional. Se cruzarmos com o histórico de consumo dela e oferecermos um seguro estruturado, o risco cai pela metade. Carmen ergueu as sobrancelhas, impressionada. 2 semanas depois, Dona Elisa assinava a escritura de seu apartamento no Tatuapé, com lágrimas nos olhos. Foi meu primeiro grande cliente, e uma semente plantada. No almoço de domingo seguinte, não consegui conter a empolgação. Pai, consegui aprovar meu primeiro grande financiamento no banco, desenvolvendo um modelo próprio para mulheres que normalmente são rejeitadas pelo sistema. O garfo de Lucas parou no meio do caminho para a boca. Meu pai mastigou lentamente o pedaço de picanha, enxugou o canto da boca com o guardanapo de pano e então soltou a frase que gravei palavra por palavra. Isso é um hobby de mulherzinha, Cecília.
Homens constroem impérios, mulheres brincam de casinha. Engoli a humilhação junto com a farofa, enquanto meu estômago dava nós. Naquela mesma noite, enquanto lavava a louça do jantar, Lucas nunca precisava ajudar, óbvio, ouvi meu pai ao telefone na varanda. Vamos abrir aquele champanhe que você trouxe da França, Eduardo. O Lucas fechou a primeira venda de um terreno hoje. É pequeno, foi só 50 mil de comissão, mas foi o primeiro. A diferença entre hobby de mulherzinha e vamos abrir champanhe ficou registrada no meu caderno vermelho, junto com a data e a hora exatas. Uma página a mais no contrato invisível que um dia seria assinado. Samu a caminho! Preciso que alguém continue pressionando o peito dele! A voz da atendente do 192 parecia distante, como se viesse de outro planeta. Meu pai estava estendido no chão da sala, o rosto cinzento, os olhos semi-abertos. Tinha acabado de cair no meio de uma discussão com Lucas sobre a compra de um carro novo. 1 minuto antes gritava, no outro era apenas um corpo pesado que eu tentava ressuscitar seguindo instruções por telefone. Mãos trêmulas, suor frio escorrendo pelas costas. 28 minutos depois, a médica do SAMU pronunciou as palavras: AVC isquêmico. Vamos levá-lo agora. Os dias seguintes foram um borrão de corredores de hospital, termos médicos e decisões impossíveis. Lucas sumiu. Não suporto hospitais, justificou por mensagem. De repente, eu, a filha que só precisava de um marido, estava assinando autorizações, conversando com neurologistas e administrando a casa e a empresa do meu pai simultaneamente. Senhora Mendonça, precisamos dos extratos bancários do seu pai para verificar o plano de saúde, disse a assistente social. Foi assim que acabei no escritório dele às 3 da madrugada, mexendo em pastas que nunca deveria ter visto. Enquanto procurava os documentos do plano de saúde, encontrei uma pasta azul marcada Transições Patrimoniais Confidencial. Dentro, um esquema detalhado de como meu pai vinha sistematicamente transferindo o controle da construtora para Lucas através de contas offshore em Luxemburgo. Havia um cronograma preciso. Quando Lucas completasse 30 anos, tudo estaria formalmente em seu nome. Meu nome não aparecia em nenhum lugar do documento, exceto em uma nota lateral. Provisão Cecília, valor simbólico para evitar contestações jurídicas. Fotografei cada página metodicamente, apesar das lágrimas que embaçavam minha visão. Depois, seguindo um impulso que não conseguia explicar, comecei a estudar os contratos da empresa. Cada contrato, cada parceria, cada negócio. Quando o dia amanheceu, eu não era mais apenas a filha desesperada. Era uma pessoa com informação. E como Mariana sempre dizia nos nossos encontros semanais, informação não é poder, Cecília. O que você faz com ela é que é. O que eu faria? Naquele momento, nem eu sabia. Mas a sensação de finalmente enxergar o tabuleiro completo era estranhamente libertadora. Cecília Mendonça. Quando meu nome ecoou pelo alto-falante do ginásio empoeirado da faculdade, senti um caroço na garganta. Caminhei sozinha pelo tablado improvisado, os saltos que havia economizado 3 meses para comprar, afundando ligeiramente na madeira barata. Peguei o diploma das mãos do diretor, um homem entediado que claramente queria estar em outro lugar, e olhei para a plateia esparsa. Nenhum rosto familiar me encarava de volta, nenhuma câmera registrava o momento, nenhum buquê me esperava. 3 anos, 2 meses e 17 dias de tripla jornada. Cada centavo suado, cada noite sem dormir, cada humilhação silenciosa havia culminado neste momento. Um diploma conquistado exclusivamente com minhas próprias mãos calejadas. Na primeira fila, uma colega recebia abraços da família inteira que gritava animada, balões coloridos flutuando sobre suas cabeças. Ao lado dela, um estudante era erguido nos ombros do pai, enquanto a mãe tirava fotos chorando. E eu? Eu tinha meu caderno vermelho na bolsa, agora preenchido com 4 anos de evidências. Enquanto isso, a 380 quilômetros dali, meu pai e Lucas pescavam no Rio Paraíba. É um momento importante de ligação entre pai e filho.
Meu pai explicou por telefone quando cancelou sua promessa de comparecer à minha formatura. Você entende, não é? Lucas está muito estressado, reprovando em matérias, precisando de apoio masculino. O post no Instagram que Lucas fez naquela mesma tarde mostrava os dois erguendo garrafas de cerveja caras, sorrisos largos, a legenda: Dia perfeito com o melhor pai do mundo. #pai de champanhe, #pescaria do bem. Após a cerimônia, entrei no banheiro feminino, tranquei a porta da cabine e permiti-me 10 minutos exatos de choro. Quando saí, lavei o rosto, reapliquei o batom vermelho que havia comprado especialmente para a ocasião e fiz uma promessa diante do espelho manchado. Este é o último dia em que alguém decide o meu valor. Guardei cada recibo de mensalidade que havia pago nos últimos anos em uma pasta especial. Um dia, mostraria a eles quanto custa construir algo sozinha. Um dia, aquele mesmo pai que hoje pescava com meu irmão viria até mim pedindo ajuda. E eu sorriria, abriria minha gaveta e mostraria o contrato que já estava começando a preparar mentalmente. Cecília, o Lucas está aqui na sala com um cliente importante. Pode trazer aquela pasta de projetos do Morumbi? Meu pai sorria enquanto ajustava a gravata cara de Lucas, como se estivesse arrumando uma criança para a foto da primeira comunhão. Fazia apenas 4 meses que meu irmão havia assumido o cargo de diretor comercial na empresa. Cargo criado especialmente para ele, já que antes a função era simplesmente parte do trabalho do meu pai. Desde o AVC, papai havia diminuído o ritmo, mas insistia que o menino precisa assumir as rédeas gradualmente. Encontrei Lucas gesticulando exageradamente, contando alguma história sobre uma viagem a Campos do Jordão, enquanto o potencial cliente, um senhor de terno impecável, olhava discretamente para o relógio. Entreguei a pasta e fiquei no canto, como sempre fazia quando meu pai pedia. Este terreno no Morumbi é perfeito para seu projeto. Lucas falava, empolgado. São 2.500 metros quadrados, área nobre, vista panorâmica. O cliente franziu a testa. Mas preciso de pelo menos 5. 0 a 0 metros para o hotel que planejamos. Foi o que conversamos na semana passada. Uma semana depois, o contrato que garantiria uma comissão de quase 2 milhões estava perdido. O cliente havia fechado com a construtora concorrente. Ele não foi claro sobre as necessidades. Lucas se defendeu no escritório do meu pai enquanto eu organizava silenciosamente os documentos na estante. Esses velhos mudam de ideia toda hora. Meu pai suspirou, abriu a gaveta e tirou seu talão de cheques pessoal. Tudo bem, filho. Acontece. Vou cobrir o adiantamento que você já deu para aquela concessionária. Mas da próxima vez, preste mais atenção. Foi naquela mesma tarde que Senhor Oliveira, um dos sócios minoritários, me parou no corredor. Ouvi sobre o fiasco do Morumbi, disse a voz baixa. Seu irmão nem leu o briefing que preparamos, não é? Hesitei, desconfortável com a pergunta. Senhor Oliveira, eu só cuido da parte administrativa. Ele sorriu, um sorriso cansado de quem já viu esse filme muitas vezes. Cecília, trabalho com seu pai há 30 anos. Sei reconhecer talento quando vejo. Se você administrasse aquela negociação... Parou, olhou para os lados e completou. Venha tomar um café qualquer dia desses. Há coisas sobre esta empresa que você deveria saber. Voltei para minha mesa com uma sensação estranha, como se pela primeira vez alguém estivesse realmente me vendo. Mendonça Consultoria Imobiliária para Mulheres vence Prêmio de Inovação do Ano. Li a manchete no site da Associação Brasileira de Imobiliárias, com uma mistura de choque e orgulho. 2 anos de trabalho nas madrugadas, fins de semana e qualquer tempo livre que conseguia roubar entre meus 3 empregos. 2 anos desenvolvendo um método que ajudava mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas a conseguirem aprovação de crédito imobiliário quando todos os bancos tradicionais as rejeitavam. Agora, minha pequena empresa de consultoria, que operava de um escritório minúsculo no Brás, recebia reconhecimento nacional. Senhorita Mendonça, pode nos contar sobre o apoio familiar que recebeu nesta jornada empreendedora? A repórter da revista Pequenas Empresas era jovem, cabelo Chanel, olhos brilhantes de quem acredita em histórias inspiradoras.
Hesitei, sentindo o peso do gravador apontado para mim. Deveria contar a verdade? Sobre como meu pai chamava meu negócio de brincadeirinha de mulherzinha? Sobre como Lucas imitava minhas clientes com vozes finas e ridicularizava suas preocupações tolas com conta de água? Minha família tem uma tradição no setor imobiliário. Respondi finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Digamos que cresci observando diferentes abordagens e identificando oportunidades inexploradas no mercado. Naquela noite, enquanto eu celebrava sozinha com uma taça de vinho barato no meu apartamento de 40 metros quadrados em Santana, que finalmente tinha conseguido financiar com meu próprio nome, recebi uma mensagem inesperada. Era meu pai. Vi sua foto na revista. Precisamos conversar sobre essa sua consultoria. Está usando o nome da família sem autorização. Não respondi. Em vez disso, recortei cuidadosamente a matéria e adicionei ao meu caderno vermelho, agora tão rechonchudo que precisava de um elástico para mantê-lo fechado. Ao lado da foto, escrevi: Dia 237. A primeira vez que ele percebeu que eu existo. A ironia não me escapou quando, na semana seguinte, meu celular não parou de tocar. Colegas da faculdade, conhecidos distantes, até a vizinha do 302 queriam me parabenizar. Sempre soube que você chegaria longe, diziam pessoas que nunca haviam demonstrado um pingo de fé no meu potencial. O mais surpreendente, porém, foi o convite para jantar que recebi dos 3 sócios minoritários da empresa do meu pai. Gostaríamos de discutir possíveis colaborações, dizia o elegante cartão assinado por Sr. Oliveira. Enquanto guardava o convite na bolsa, um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava mudando. O tabuleiro que eu observava silenciosamente por anos começava a se reorganizar, peças se movendo em direções que nem meu pai, nem Lucas podiam prever. Nunca acreditei muito em coincidências. Então, quando Dona Odete, a faxineira que trabalhava para nossa família há 2 décadas, me ligou dizendo que havia encontrado algo estranho enquanto limpava o escritório do meu pai, senti que o universo estava alinhando as peças. Menina, tem um homem de terno que vem aqui quando seu pai está sozinho. Eles falam baixinho e depois seu pai guarda uns papéis no cofre. Ontem esqueceram um deles sobre a mesa. A voz dela tremia. Tem seu nome e o do seu irmão. Achei que devia saber. O documento que Dona Odete me entregou num café discreto perto da estação Armênia era uma minuta de testamento. Meu estômago afundou ao ler as porcentagens, 80% dos bens para Lucas, 20% para mim. Mas foi a cláusula 17. B que realmente me fez engasgar com o café. A parte destinada à filha Cecília ficará sob administração fiduciária do filho Lucas até que ela complete 45 anos ou se case, o que ocorrer primeiro. 45 anos, ou um marido como Salvador. A mensagem era clara. Mesmo na morte, meu pai não confiava em mim para gerir meu próprio patrimônio. Chorei naquela noite. Não lágrimas silenciosas de quem está acostumada a engolir decepções, mas soluços violentos que sacudiam meu corpo inteiro. Chorei pela menina que fui, que adorava quando o pai a chamava de minha princesa. Chorei pela adolescente que ainda acreditava que, se estudasse o suficiente, se esforçasse o bastante, um dia seria vista. Chorei pela mulher que eu estava me tornando, que percebia a crueldade do sistema que tinha tentado me ensinar desde cedo que meu valor estava atrelado a um sobrenome ou a um marido. Na manhã seguinte, liguei para Mariana. Preciso te ver com urgência, disse, a voz ainda rouca de tanto chorar. Nos encontramos no escritório dela, um lugar elegante na Avenida Paulista que contrastava com meu pequeno consultório no Brás. É hora, ela disse depois de ler o documento. É hora de começarmos a elaborar o seu contrato. Seus olhos tinham um brilho determinado que nunca havia visto antes. Não será apenas um documento legal, Cecília. Será uma obra de arte da justiça poética. Enquanto ela falava, algo mudava dentro de mim. As lágrimas haviam lavado a última gota de ingenuidade que ainda restava. O que crescia em seu lugar era algo mais frio, mais calculado, mais poderoso.
Você não pode estar falando sério, pai. Estávamos todos reunidos no escritório espaçoso da mansão em Alphaville, a casa principal da família que eu visitava cada vez menos. Março de 2020, as notícias sobre um vírus estranho na China haviam se transformado na realidade assustadora de uma pandemia global. O Brasil começava a fechar as portas e eu tentava convencer meu pai a digitalizar os processos da construtora. Ninguém vai querer visitar apartamentos decorados pessoalmente nos próximos meses. Precisamos de tours virtuais, assinaturas digitais, atendimento online. Lucas revirou os olhos, jogado na poltrona de couro como sempre. Para com esse pânico, Cecília. É só uma gripe. Em 2 semanas, volta tudo ao normal. Meu pai assentiu, concordando com o filho como sempre fazia. Não vou gastar dinheiro com firulas tecnológicas por causa de um surto passageiro. Imóveis sempre foram e sempre serão um negócio de aperto de mãos, de olho no olho. Saí daquela reunião frustrada, mas não surpresa. O que me surpreendeu foi o e-mail que recebi na manhã seguinte do Sr. Oliveira. Cecília, alguns de nós concordamos com sua visão. Podemos conversar reservadamente? 6 meses depois, enquanto a pandemia devastava o país, a construtora Mendonça registrava seu pior trimestre em 30 anos. Apartamentos parados, canteiros de obras esvaziados, vendedores sem comissão. Ao mesmo tempo, minha pequena consultoria, totalmente digitalizada desde o primeiro dia de quarentena, não parava de crescer. Mulheres em todo o Brasil, muitas enfrentando divórcios precipitados pelo confinamento ou a perda de maridos para a Covid, buscavam desesperadamente recomeçar suas vidas com segurança habitacional. Meu método de análise de crédito alternativa para mulheres solo tornou-se um serviço essencial, citado em webinars internacionais. A senhorita não poderia compartilhar um pouco do seu conhecimento digital com a empresa da família? A voz do meu pai ao telefone soava cansada, quase humilde. Era a primeira vez que ele me ligava em meses. Estamos enfrentando dificuldades. Por anos sonhei com esse momento, mas agora senti apenas uma tristeza distante. Posso preparar uma proposta de consultoria, respondi profissionalmente. No dia seguinte, recebi uma mensagem do Sr. Oliveira. Seu pai recusou sua oferta antes mesmo de ver os valores. Lucas o convenceu que seria humilhante pagar pela ajuda da própria filha. Acrescentei mais essa página ao meu arquivo de evidências e percebi que o contrato que vinha preparando com Mariana precisaria incluir não apenas cláusulas financeiras, mas também éticas. É com grande alegria que Arnaldo e eu anunciamos o noivado do nosso querido Lucas com a maravilhosa Patrícia Vasconcelos. Tia Regina, sempre assumindo o papel de mãe em nossa família desde que mamãe faleceu, estava radiante lendo o texto do convite. Estávamos todos reunidos para um jantar especial na mansão de Alphaville. Todos, exceto a noiva, que havia ficado presa em uma sessão de fotos para o Instagram. Lucas parecia distraído, checando constantemente o celular, enquanto meu pai não cabia em si de orgulho. Finalmente meu garoto vai assentar. Ele dizia a quem quisesse ouvir, servindo champanhe francês que provavelmente custava 1 mês do meu aluguel. Conheci Patrícia 3 meses antes, numa rara visita à casa do meu pai. Loira, alta, com aquele tipo de beleza que parece saída de um catálogo, formada em marketing digital por alguma faculdade que ninguém nunca ouviu falar, mas compensava a falta de currículo com 500 mil seguidores no Instagram. Sua especialidade era postar fotos em iates alugados, resorts exclusivos e restaurantes estrelados, sempre com a legenda gratidão ou blessed. Na única conversa que tivemos, ela me perguntou se eu não queria ser embaixadora de uma marca de cápsulas para emagrecer. Seria ótimo para você, Cecilinha, e para mim também. Claro, ganho comissão. Sorri educadamente e mudei de assunto. O casamento foi exatamente como imaginei, extravagante, ostentoso e completamente vazio. Catedral da Sé, lotada de influencers e empresários do círculo social do meu pai, flores importadas murchando sob o calor de fevereiro e uma festa no Jockey Club que, segundo os cochichos dos garçons,
custou mais de R$ 1 milhão. Fiquei apenas o tempo necessário, sorrindo nas fotos de família, observando meu pai brindar repetidamente aos netos que virão. Patrícia, em seu terceiro vestido da noite, sussurrou para as amigas alto o suficiente para que eu ouvisse. A irmãzinha dele é meio esquisita, né? Solteirona, vive trabalhando, deve ser sapatão. Menos de 6 meses depois do casamento, o padrão já estava claro. Lucas e Patrícia postavam fotos em Maldivas, Aspen, Paris, sempre hospedados nas acomodações mais caras, sempre com hashtags, hashtag vida de herdeiro e hashtag nasci pra ser rica. Entre uma viagem e outra, Lucas aparecia ocasionalmente na construtora, assinava alguns papéis e saía para almoços de 3 horas. Enquanto isso, as finanças da empresa, já abaladas pela pandemia, despencavam. Recebi uma ligação preocupada do Sr. Oliveira. Cecília, seu irmão acabou de aprovar a compra de uma cobertura na Oscar Freire como imóvel modelo para a empresa, mas sabemos que ele e a esposa já estão mobiliando o lugar. Desliguei o telefone e olhei para o grande quadro na parede do meu escritório. Uma linha do tempo detalhada que vinha construindo há anos. Cada ponto representava uma injustiça, cada linha uma conexão. O padrão era claro. Mas agora havia algo novo: desespero. E desespero, como Mariana me ensinou, é a melhor hora para apresentar um contrato. A mensagem de texto do Sr. Oliveira era curta, mas fez meu coração acelerar. Lucas perdeu 30 milhões da empresa em investimentos fraudulentos. Reunião de emergência amanhã. Seu pai está devastado. Fiquei olhando para a tela do celular por vários minutos, tentando processar a informação. 30 milhões. Dinheiro suficiente para construir moradia popular para centenas de famílias. Dinheiro que meu pai havia acumulado ao longo de décadas. Dinheiro que meu irmão, o herdeiro dourado, havia jogado fora com a mesma casualidade com que descartava guardanapos em restaurantes caros. A história completa, como descobri depois, era ainda pior. Lucas havia conhecido um consultor de investimentos em uma das festas de Patrícia. O esquema parecia perfeito: lucros rápidos, garantias verbais, fotos com celebridades como prova de sucesso. Sem consultar ninguém, sem fazer qualquer verificação básica, Lucas transferiu o dinheiro da reserva operacional da construtora para contas offshore. Quando percebeu o golpe, já era tarde demais. O consultor havia desaparecido e, com ele, o futuro da construtora Mendonça. Seu pai teve um colapso quando soube. A voz da enfermeira no hospital sírio-libanês era gentil, mas firme. O câncer estava em estágio inicial, mas o estresse agravou tudo. Precisamos começar o tratamento imediatamente. Sentei na cadeira ao lado do leito, observando meu pai dormir sob efeito dos remédios. Parecia menor, frágil, a pele amarelada contra os lençóis brancos do hospital. Lucas não estava lá. Segundo a enfermeira, havia aparecido rapidamente, chorado muito e saído dizendo que não suportava ver o pai naquele estado. Fiquei. Organizei exames, falei com médicos, preenchi formulários. Em um deles, notei algo curioso. A clínica de tratamento recomendada pertencia a um dos fundos de investimento para os quais eu prestava consultoria. Voltei para casa naquela noite e abri o arquivo digital onde guardava o contrato que Mariana e eu vínhamos elaborando há anos. Era extenso, detalhado, prevendo cada cenário possível. Originalmente, planejávamos apresentá-lo quando meu pai e Lucas estivessem no auge da arrogância, para maximizar o impacto da queda. Mas agora, vendo meu pai naquela cama de hospital, algo mudou dentro de mim. Não deletei nenhuma cláusula, cada uma representava uma injustiça real que merecia reconhecimento. Mas acrescentei uma nova seção: reabilitação familiar e empresarial. Porque vingança, descobri, é menos satisfatória quando o oponente já está caído. O verdadeiro poder está em decidir quando estender a mão e sob quais condições. A campainha tocou exatamente às 15 horas. Respirei fundo, ajustei meu blazer cinza e caminhei lentamente pelo apartamento. Havia escolhido cada detalhe da decoração minuciosamente.
O sofá elegante, mas não ostentoso, a estante com livros de negócios e direito, os quadros abstratos nas paredes. Tudo calculado para transmitir sucesso discreto, competência inabalável. A mesma estratégia se aplicava à minha aparência. Cabelo preso em um coque baixo, maquiagem mínima, nenhuma joia além de um relógio delicado. O poder verdadeiro não precisa gritar. Quando abri a porta, quase não reconheci as duas figuras à minha frente. Meu pai, antes imponente e autoritário, agora estava em uma cadeira de rodas, o corpo consumido pela doença, o rosto marcado por uma palidez assustadora. Lucas, sempre tão vaidoso com seu visual de jovem executivo de sucesso, parecia não dormir há dias. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas que claramente não haviam sido passadas. Podemos entrar? A voz de Lucas tremia ligeiramente. Abri passagem sem dizer nada e os conduzi até a sala de jantar, onde havia preparado uma pequena mesa de reuniões improvisada. Cecília, filha... Meu pai começou, a voz fraca, tão diferente do tom comandante que eu conhecia. Você é nossa única esperança agora. A empresa está... Ele parou, engolindo com dificuldade. Lucas completou, olhando para as próprias mãos. Estamos falidos, Cecília. Todos os bancos negaram empréstimos. Os investidores fugiram depois do... Meu erro. Os fornecedores estão processando e agora, com o tratamento do pai, suas palavras foram sumindo, substituídas por um silêncio pesado. Era a primeira vez em 35 anos que eu via meu irmão sem seu escudo de arrogância, genuinamente quebrado. Foi quando sorri. Não um sorriso maldoso, mas o sorriso calmo de quem finalmente alcança o topo de uma montanha após uma longa escalada. Levantei-me, caminhei até minha mesa de trabalho e voltei com uma pasta vermelha elegante, a versão física do contrato que havia aperfeiçoado por anos. Eu posso ajudar, disse suavemente, mas precisamos estabelecer alguns termos. Meu pai ergueu os olhos, uma mistura de alívio e confusão em seu olhar. Termos? Assenti, abrindo a pasta devagar. Considere um novo tipo de contrato familiar, um que finalmente corrige certos desequilíbrios históricos. E então comecei a explicar cada cláusula, cada condição, cada consequência. A mesma voz calma e profissional que havia conquistado clientes e investidores agora apresentava a fatura de 15 anos de desigualdade. Cláusula 4. 7. Arnaldo Mendonça fará um pronunciamento público durante a próxima reunião anual da Associação Brasileira da Construção, reconhecendo o papel fundamental das mulheres no setor imobiliário e expressamente retratando-se de qualquer declaração sexista feita anteriormente. Li em voz alta, mantendo o tom neutro como se estivesse apresentando qualquer contrato empresarial. Meu pai encolheu-se visivelmente na cadeira de rodas. Lucas, sentado ao lado dele, mantinha os olhos fixos na mesa, como uma criança sendo repreendida. Cláusula 5.2. Lucas Mendonça assumirá o cargo de analista júnior na divisão de novos negócios, reportando-se diretamente à CEO por um período mínimo de 5 anos, durante os quais deverá completar, às suas próprias custas, uma nova graduação em administração de empresas em instituição aprovada pela CEO. Meu irmão levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. Analista júnior? Mas eu sou diretor! E quem seria essa CEO? Sorri levemente. Eu, obviamente. A mesma pessoa que vai injetar capital suficiente para salvar a empresa e financiar o tratamento do nosso pai. Cláusula 8. 9. A presidência e o controle acionário majoritário da construtora Mendonça, bem como de todas as suas subsidiárias, será transferido imediatamente para Cecília Mendonça, que terá plenos poderes para reestruturar operações, demitir e contratar funcionários e estabelecer novas diretrizes empresariais. Neste ponto, meu pai finalmente encontrou sua voz. Isso é uma extorsão, Cecília, aproveitando-se da nossa situação para tomar o controle de tudo que construí. Respirei fundo, colocando cuidadosamente o contrato sobre a mesa. Não, pai, isso é consequência.
Consequência de cada vez que você disse que mulheres precisam de maridos, não de educação. Consequência de cada centavo que você investiu no Lucas, enquanto eu trabalhava 3 empregos para pagar minha faculdade. Consequência de cada oportunidade que você deu a ele e negou a mim. Minha voz permanecia calma, sem tremer. E o mais importante, é a única chance que vocês têm. Minha empresa está avaliada em 75 milhões agora. Tenho liquidez suficiente para salvar a construtora, pagar os credores e garantir o melhor tratamento para você. A alternativa é a falência completa, a venda de todos os bens para cobrir dívidas e tratamento pelo SUS. Fiz uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Lucas olhava para meu pai, esperando uma reação, algum milagre paterno que o salvasse como sempre acontecia. Mas desta vez, havia apenas o silêncio pesado de um homem confrontando o resultado de suas próprias ações. Deslizei uma caneta Montblanc sobre a mesa. A mesma caneta que meu pai havia dado de presente a Lucas quando ele assumiu a diretoria e que agora pertencia a mim, comprada em um leilão online dos bens pessoais que meu irmão estava vendendo desesperadamente. A escolha é de vocês. Mas saibam que este contrato não é sobre vingança, é sobre correção, é sobre justiça e talvez sobre uma chance de reconstruirmos algo melhor do que aquilo que está ruindo. Enquanto os dois encaravam o documento, sua tinta vermelha brilhando sob a luz da tarde que entrava pelas janelas da minha cobertura, percebi que, independentemente da decisão deles, eu já havia vencido. Porque finalmente, após 35 anos sendo a filha invisível, a irmã dispensável, a mulher subestimada, finalmente eu tinha voz. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Lucas olhava para meu pai, esperando que ele encontrasse uma saída milagrosa como sempre fazia. Meu pai fitava o contrato, as páginas meticulosamente organizadas que resumiam 2 décadas de escolhas, as dele e as minhas. O peso daquele momento era quase tangível, como se o ar entre nós tivesse se solidificado. Finalmente, ele ergueu a mão trêmula em direção à caneta, mas hesitou a centímetros de distância. E se recusarmos? Sua voz soava pequena, irreconhecível. Então, desejo boa sorte a vocês. Fechei a pasta lentamente, sem pressioná-los. Os credores estão prontos para executar dívidas de 43 milhões. Sua casa em Alphaville tem 3 hipotecas simultâneas. O tratamento experimental que o oncologista recomendou custa 700 mil por mês e não é coberto pelo plano. E Lucas... Olhei para meu irmão, sua figura desgrenhada tão diferente do rapaz confiante que costumava ser. Aquele procurador da Receita Federal ligou ontem. Tem algo que você não contou ao papai sobre suas declarações de rendimentos pessoais dos últimos 3 anos? Meu irmão empalideceu, engolindo em seco. Foi então que meu pai, com um movimento surpreendentemente rápido para alguém tão debilitado, pegou a caneta. Onde assino? Perguntou. A voz embargada pelo que parecia ser uma mistura de derrota e... Seria alívio? Lucas tentou protestar, mas calou-se quando nosso pai ergueu a mão pedindo silêncio. Não, Lucas. Chega de desculpas. Chega de tentar ganhar tempo. Sua irmã está certa. Ele me olhou diretamente nos olhos, pela primeira vez sem condescendência. Sempre esteve. Abri novamente o contrato, indicando as linhas marcadas em cada página. Um após o outro, eles assinaram. A caneta Montblanc, a mesma que meu pai havia dado a Lucas na sua posse como diretor e que comprei de um leiloeiro online quando meu irmão começou a vender seus bens, passava de mão em mão, selando um novo capítulo na história da nossa família. Quando recolhi o contrato assinado, senti algo inesperado, um vazio. Por anos, imaginei este momento como o ápice da minha jornada, a conclusão de um plano meticuloso. Mas agora, olhando para aquelas 2 figuras quebradas à minha frente, percebi que não havia triunfo na ruína. A verdadeira vitória estaria em reconstruir, mas dessa vez nos meus termos. Anos depois, quando conto esta história, as pessoas sempre me perguntam se valeu a pena, se a vingança trouxe a satisfação que eu buscava. A verdade?
Não foi vingança que encontrei naquela cobertura com vista para o Ibirapuera. Foi libertação. Nos meses que se seguiram, transformei a construtora Mendonça na maior empresa de soluções habitacionais para mulheres do Brasil. Meu pai, contra todas as expectativas, respondeu bem ao tratamento e, mais surpreendente ainda, tornou-se um defensor vocal dos direitos das mulheres no setor imobiliário, talvez buscando redenção, talvez genuinamente transformado. Lucas, após um período difícil de ajuste, encontrou seu verdadeiro talento na área de sustentabilidade, desenvolvendo projetos que realmente faziam diferença. O mais irônico, nunca precisei do contrato para provar meu valor. O documento que mudou tudo não foi aquele assinado naquela tarde, mas o invisível que escrevi comigo mesma anos antes. A promessa silenciosa de que construiria meu próprio caminho, independentemente dos obstáculos. A verdadeira herança não está nos imóveis ou contas bancárias, mas na resiliência que cultivei, na dignidade que mantive, nas escolhas que fiz. Hoje, quando olho pela janela do meu escritório na presidência da empresa e vejo jovens mulheres chegando para trabalhar, muitas delas bolsistas da Fundação Cecília Mendonça para Mulheres na Construção Civil, sei que transformei a dor em propósito. E você? O que faria com a sua? Porque no final, não é o contrato que assinamos com os outros que define quem somos, mas o que assinamos com nós mesmos.